Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, e nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Hoje vamos começar a estudar o item 91, tá? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a internet, pela oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo, crescendo, tá bom? Vocês estão me vendo bem ou está tendo algum tipo? Eu estou me movimentando aqui. Não, você está aqui. Eu estou aqui. Então, aqui eu tô no perto. Tá vendo direitinho, congelado. Beto? Peraí, Eu Beto. estou te vendo, estou te mexendo. Não, Tá? peraí, Beto. Tá bom? Então tá. Então vamos lá. Então, nós agradecemos muito a Deus por tudo que temos recebido, pelas oportunidades de trabalho, de estudo, de aprendizado, e que o Senhor nos abençoe. Vamos iniciar aqui o nosso estudo? Item 91. Kardec diz assim: estes fenômenos, né, porque nós estamos falando. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse capítulo fala das manifestações físicas espontâneas, né? Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos de uma potência superior ao homem. A repercussão, quer dizer, o efeito, o resultado, a consequência que esses fenômenos têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Então, às vezes, tem alguns fenômenos, né? Pedras, pedradas, barulhos, às vezes causam temor, medo das pessoas, né? Acham estes, os incrédulos, mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda, e que dispensa outras. Porque às vezes a pessoa, eu estou ouvindo barulhos, ou está aqui nada, isso é tua imaginação. Não, eu ouvi essa noite, eu ouvi muitas pedradas, eu ouvi gritos, né? Pessoas gritando, eu não vou fazer nada. Isso é tua imaginação, né? Então, acho mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos por conta da imaginação, porque fica uma explicação muito cômoda e dispensa outros. A imaginação é a imaginação, aí está para lá. Não vamos buscar investigar. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais, quando não são. Então, se alguém jogou, você sente uma dor, né, na sua cabeça, como se alguém tivesse jogado alguma coisa. E às vezes você não vê essa coisa que foi jogada. Você leva um tapa. Já aconteceu de pessoas estarem andando ou estarem dentro de casa e levarem um tapa. Acho que foi até a Regina, no livro Recordações também, Diversidade dos Carismas. Lá nos primeiros capítulos, ela conta que parece que ela levou um tapa. Só que não tinha ninguém. Ela não viu ninguém, mas ela levou o tapa. Minha tia rolou a escada. Ela sentiu como se tivesse posto alguma coisa na frente, não tinha nada. Né? Perna dela. Então, é complicado você dizer que isso é imaginação. Eu senti a mão bater no meu rosto. Eu senti uma mão me empurrar, Eu já senti né? Me dar um empurrão, e de repente você cai do nada. É. Você cai do nada assim no chão.
né? Você sente aquele empurrão. Você está andando, não é descer, né? Porque você descer numa escada, você há a possibilidade de você ter uma tonteira e cair. Mas você está andando dentro de casa normalmente. E, de repente, você sente aquelas mãos te empurrando e você caindo. Quer dizer, não é imaginação minha, mas olha que imaginação, né? Aí ele diz aqui, desde que se nota um efeito qualquer, ou também tem pessoas que recebem um beliscão, uma torção, e quando olha, está doendo, e ficou a marca do vermelho, do beliscão do seu braço. Ou quando você sente sendo queimado e a queimadura fica, né? Então, desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se você tomou um tapa, daquele tapa forte que ficou ardendo o seu rosto, tem que ter uma explicação, tem que ter uma causa esse tapa. Ninguém toma tapa do vento. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe de toda a vontade humana e de toda a causa material, se demais nos dá evidentes sinais de inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam, do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Então, se você está na sua casa, tranquila, né? Sem agitação nenhuma, e de repente você toma aquele tapa violento no rosto, que dói, você vai ao espelho e fica a marca dos dedos, o que você vai deduzir que é? Fantasia? Mas que fantasia dolorosa. Imaginação que deixa a marca de 5 dedos na cara. Então, por mais difícil que seja para você acreditar, você vai ter que pesquisar isso e vai chegar à conclusão que alguém fez isso comigo. Quem fez? Ah, não sei, mas que alguém fez, fez. Fez. Porque eu não posso considerar isso uma fantasia da minha cabeça. Está doendo. Está doendo, estou sentindo, né? Esses estudos, e são outros fenômenos também que acontecem, que deixam bem claros também, né? Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado, nos fenômenos de que não fomos testemunha. Porque quando o fato acontece com o outro, você pode até não acreditar no outro. Não, fantasiando, é maluco, bebeu. Mas quando acontece com você, Você vê, ou que você vê acontecer na sua frente, vai contestar o quê? Vai dizer, não, eu estou doida. Eu estou doida. Vai ficar difícil. Peraí. A Náshara do Cine que entrou, mas ela já desligou o microfone. Então, fica difícil. Aí ela diz aqui, né? Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso, ou exagerado dos fenômenos de que não somos testemunhas. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, ou ser a mais provável. Tem-se, então, que buscar essa causa, o maior cuidado, e não admitir intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Quer dizer, você vai pesquisar. Não basta uma pessoa dizer para você, fora os espíritos. Não basta dizer isso. Eu vou analisar, eu vou verificar, eu vou ver todas as possibilidades, até chegar à conclusão que foram os espíritos. Por exemplo, derrubou alguma coisa. Foram os espíritos. Não, primeiro vou ver se a janela não estava aberta, se por acaso não entrou uma corrente de ar que derrubou, se o objeto não estava muito na ponta.
da mesa, da janela. De repente, a pessoa mora assim na beira da rua, aí bota um objeto de vidro na beira da mesa, de repente passa um carro muito pesado, um caminhão muito pesado, pode dar uma trepidação, que é justamente um deslocamento de ar. Ou então, como já aconteceu na minha casa, eu tenho um aparelho de som. Ele está ligado e do lado dele tem duas caixas de som. Ele fica numa prateleira, o aparelho de som com duas caixas de som. E aí a gente colocava, às vezes, porta-retrato em cima da caixa de som. Ligava o aparelho e estava tocando música. Daqui a pouco, o quadro caiu em cima da caixa de som. O que era isso? A caixa de som trepida. Conforme a música, se for uma música assim, quanta luz desse ambiente, não vai ter trepidação. Vai ser um rock, que a gente gosta de ouvir. Né? Um rock, com bateria, vai trepidar, vai cair o quadro. Ah, foi os espíritos? Não, foi a trepidação. Então, você primeiro vê o que é as possibilidades. O rádio estava desligado, não passou carro nenhum, o objeto estava no meio da mesa, não tinha cor. Você vai analisando as coisas, né? Então, não é óbvio também acreditar, que ele diz aqui, né? Esse é o meio de se evitar toda ilusão. Se você analisa, raciocinando as possibilidades, você não vai ser enganado. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada, é o que eu estou falando, ou bengalada nas costas, como tem acontecido. Não poderia duvidar da presença de um indivíduo, porque os homens antigamente era muito comum andarem de bengala, bem sem precisar. Era charme, né? Ela usava aquele chapéu preto e uma bengala. Então era muito comum a bengala. Por isso que ele fala da bengalada. Hoje, talvez, uma guarda-chuvada, né? Pegar a sombrinha, colocar na cabeça do outro. Sem você receber uma pedrada. Uma vez, por exemplo, aconteceu comigo, eu estava andando pela rua e, de repente, eu senti uma pedrada violenta na minha perna, abaixo do joelho. Foi violenta a pedrada. Violenta. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que alguém tinha uma casa em frente? Eu estava na calçada do lado de cá. Aí tinha a rua, uma calçada, a casa do outro lado. Eu pensei, será que alguma criança lá do outro lado jogou uma pedrada violenta? Aí eu fiquei olhando, parado, olhando os carros passarem. Aí eu pensei, será que algum carro, na hora que passou, sei lá, o pneu passou por cima de uma pedra e, sei lá, por algum motivo a pedra foi lançada pela força do pneu e eu acertei, tomei a pedrada na perna, fiquei pensando, já pensou se na minha testa? Me matava, porque era uma pedra grande, aquelas pedras portuguesas, sabe? Mas veio com uma velocidade, bateu na minha perna, que eu quase caí. Fiquei parado um tempo com uma dor. Primeiro eu pensei na possibilidade de alguém jogar, mas depois eu fiquei olhando os carros passarem rápido e eu vi que tinha muita pedra na rua. Eu falei, pode ter sido isso. Quando passa na beiradinha assim. Pode ter lançado a pedra, né? Então a gente tem que estar atento, tentar ver todas as possibilidades para depois ver essa possibilidade espiritual, né? Então, ele diz aqui, esse é o meio, a análise, a pesquisa, de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado, aí está falando da pessoa que recebeu uma bofetada ou uma bengalada. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, a coimada de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. E às vezes você não compreende alguma coisa e acha que foi espírito, mas às vezes é que você não compreendeu o fenômeno que aconteceu ali, né? Aí ele vai dizer aqui, uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista, estranhos. Seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as mil e uma perturbações que ocorrem nos lares, quando o mais racional é atribuí-las ao desastre. Então, é preciso prestar mais atenção para você não achar que tudo é interferência espiritual, né?
Item 92. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos, a que acabamos de passar revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados o são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde, nessa circunstância, o médium. Os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder exerce a sua revelia. Aqui me veio a lembrança também de uma coisa. Uma vez, uma senhora, ela vinha dirigindo o carro dela, e o filho dela estava dentro do carro. E aí o carro bateu, o carro virou, capotou, um negócio assim. Ela conseguiu sair do carro, mas o filho ficou preso debaixo do carro. E ela, naquele momento, conseguiu levantar o carro e tirar o filho. Levantar o carro, e outra, ela ficou desesperada, ela conseguiu levantar o carro e veio uma pessoa e tirou o filho dela. Não, acho que eram dois filhos que ela tinha. Ela levantou e a outra filha tirou o filho. O pessoal, não, e a pessoa, isso já foi comprovado cientificamente. Quando você, às vezes, está movido por algum desespero, por alguma coisa, você, às vezes, adquire uma força, né, adrenalina, que leva você a fazer coisas que normalmente você não faz. Entendeu? Então, ela ali, ela falou que, de repente, quando ela começou a mexer, ela conseguiu levantar o carro, que era muito pesado, a altura suficiente para que a outra filha dela puxasse a filha dela, o garoto. Isso não é coisa espiritual. Isso é coisa do corpo. É o corpo físico. Né? A adrenalina. Tem pessoas que, às vezes, levam uma bala perdida e correm por 2, 3 quilômetros daquela bala. E conseguem chegar no hospital, receber ajuda. E, às vezes, nem percebi. Às vezes, a pessoa leva uma facada. E naquela... Né? Às vezes, leva... Teve um que levou não sei quantas facadas. Ele lutando com um ladrão, o cara esfaqueou ele várias vezes. E ele continuou lutando até que receber ajuda. Quando levaram para o hospital, ele estava todo furado. E ele disse, eu não senti nenhuma facada. Naquele momento que ele estava brincando com o outro, adrenalina, né? Ele não sentiu as facadas. Como o outro não sentiu, tomou 2, 3 tiros, correu atrás do ladrão. Então, isso não são coisas dos espíritos, são questões orgânicas, né? Orgânicas. Então, ele vai dizer aqui, né? Os objetos deslocados são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que a posterior poderia perguntar, onde nessas circunstâncias o médium? Os espíritos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Às vezes, há pessoas, no caso de médios de efeitos físicos, que não precisa o médium que está ali ser. O espírito vai buscar em outro lugar, né? Ou então tira da própria pessoa sem que a pessoa dê autorização. As manifestações espontâneas, muito raramente, se dão em lugares ermos. Quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Então, esse negócio de arrastar corrente, batida na... Isso dificilmente vai acontecer no meio do mato. Normalmente são em habitações, né? Porque ali tem pessoas e alguém facilita esse tipo de fenômeno. Aí essas pessoas, muitas vezes, que estão ali naquela casa, ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médios naturais. Vamos dar uma olhadinha na questão 161. Lê para a gente, Beto, o Beto aqui de Petrópolis, o primeiro parágrafo da questão 161. Os médios, involuntários ou naturais,
são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Aí aqui, depois, na questão 188, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Aí tem lá, médios sensitivos embaixo, médios naturais. 188, médios naturais. Ou inconscientes. É o segundo item. O primeiro é médios sensitivos, o segundo é médios naturais. Médios naturais ou inconscientes, é 188. Os que produzem espontaneamente os fenômenos sem intervenção da própria vontade. E, às vezes, a sua revelia. Agora, eu vou voltar lá para a questão 92. Vou voltar aqui para 92. Aí ele diz, essas pessoas ignoram por suas faculdades mediúnicas, razão porque eles chamamos médios naturais. São, com relação aos outros médios, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos, e tão dignos como aqueles de observação. É o que é médio natural, mas não sabe o que é. Então, o espírito utiliza a energia dele sem que ele dê permissão, ele nem sabe que estão retirando fluido dele. Ele não sabe que é médio natural, ele não sabe que é médio efeitício, ele não sabe que tem aquele fluido, e o espírito chega lá, tira o fluido dele, e ele nem sabe. Às vezes, ele tem uma sensação. É uma sensação assim, como se ele tivesse tido uma queda de pressão, dependendo da quantidade de fluido que é retirado dele. Ele pode estar muito bem fazendo as coisas dele, de repente ele, nossa, segura até as coisas assim, ai, nossa, tive uma tonteira, uma fraqueza, acho que eu vou cair. Pode ser um espírito retirando dele um fluido, né? E ele, daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho de sal, que eu subir a pressão. O que é um erro, né? Ai, senti uma tonteira, uma fraqueza, ai, acho que a minha pressão caiu. Vou botar um pouquinho de sal da língua. Às vezes a pressão subiu. A sensação pode ser sobre. Já aconteceu comigo. A pressão, eu tive a sensação de pressão. A pressão subiu, eu botei sal. Então, que os médicos recomendam, se tiver tonteira, uma leseira, ai, acho que a pressão caiu, não ponha sal debaixo da língua, porque a pressão pode ter subido. E essa sensação também é de pressão alta. E aí você bota sal, piora a situação. Né? Então, observação, eu já falei, a tal receita caseira, bota um pouquinho de sal que passa, piora às vezes, né? Então, não vai nessa. 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos parece necessária na maioria dos casos, embora alguns haja em que, ao que se afigura, o espírito obra por si só. Parece que o espírito trabalha sozinho. Mas então, poderá dar-se que ele tire de algures, de algum lugar, o fluido animalizado, que não de uma pessoa presente. Né? Parece que ele trabalhou sozinho. Não. Tem médium, mas não ali, onde o fenômeno está correndo. Ele foi buscar longe. Né? Isso explica porque os espíritos que constantemente nos cercam não produzem perturbação a todo instante. Primeiro é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada faz. Depois é necessário, muitas vezes, que encontre exatamente no lugar onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que só muito raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inoptadamente, ele dela se aproveita. Então, esses fenômenos não acontecem toda hora. Primeiro, o espírito tem que querer fazer.
Depois ele tem que saber aonde tem um remédio de efeitos físicos para ele buscar. Então, não é aquela coisa, o espírito apareceu, vai produzir fenômeno. Não, tem passos a serem cumpridos para que esse fenômeno ocorra, né? Aí ele vai dizer aqui, mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior, que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Então, por exemplo, você é uma pessoa que na sua casa sempre, né? É uma pessoa que está sempre em prece, em estudo, não tem nada de negativo, né? Seus pensamentos são sempre voltados para o bem. Na sua casa ninguém fica querendo matar os outros, destruir, planejar coisas. Sabe, aquela vida evangelizada, né? Onde você está se esforçando para se melhorar. Aí chega os. E nós sabemos, como disse o nosso querido Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Essas testemunhas são formadas de espíritos bons, espíritos amigos. Tem os nossos espíritos guardiões do lar, não tem? Tem os espíritos que, quando você senta para estudar, vem a turma sentar para estudar com você. Não pense que quando você pensa, eu digo assim, vou estudar o Evangelho, e que você fique sozinho. Por quê? A inspiração chegou agora. Quando você. O Evangelho é uma coisa tão santa, que quando você, na sua casa, que é o templo, né, a sua casa, diz assim: vou estudar o Evangelho e pego o Evangelho, isso é uma oportunidade ímpar. Inúmeros espíritos do bem dizem: vem lá, vamos juntos, ali vai se fazer a luz. Aí eles correm para ver. É igual quando você faz o culto do Evangelho lá. O meu culto é toda terça-feira, 9h30 da manhã. O Beto aqui, que é o responsável pelo culto. Ele que prepara a mesa, bota alarme no relógio, para a gente não perder o horário. Então, quando a espiritualidade sabe que você vai sentar e vai começar a estudar o Evangelho, um monte de espírito bem vem. Os que estão na casa e outros. Opa, vamos lá estudar o Evangelho. Eu vou fazer um estudo mediúnico. É doutrina, os espíritos bons, vamos lá, vamos estudar junto. Você nunca está sozinho, por isso que Paulo falou, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Você está na sua casa agora fazendo estudo online. Vários espíritos estão ao seu lado, também participando do estudo online com você. Então é uma multidão. Aí aparece um engraçadinho, um espírito engraçadinho. Está você lá fazendo suas atividades, atividade doméstica, estudando. Vamos fazer a brincadeirinha agora com ela. Muitas vezes ele é tolhido. Vontade tem um monte de fazer, de perturbar a gente. Vontade tem, porque nós, como nós vimos no estudo da Teresa Oliveira, somos espíritos ainda de, né, medianos de pouca evolução. Somos espíritos de terceira ordem. Então, gente querendo perturbar a nossa vida, tem assim, tem assim. Mas também temos já, graças a Deus, muitos amigos que estão vendo o nosso esforço por nos melhorarmos. E aí, é o que ele diz aqui. Você está na sua casa, estudando, trabalhando, fazendo coisas boas. Aí aparece um engraçadinho. Os amigos espirituais estão ali, entendeu? Podem muito bem evitar que ele faça aquilo. Não, não, não. Vai fazer aqui não. Vai brincar em outro lugar. Aqui não. Entendeu? Daí, mas isso só vai acontecer se você mantiver no seu lar uma harmonia que seja convidativa aos espíritos do bem. Entendeu? Propícia aos espíritos do bem. Porque se seu lar virar o inferno na terra, os espíritos do bem não vão estar ali. Agora, se seu lar mantém um ambiente harmonioso, os espíritos do bem estarão sempre ali. E tem casas, tem um livro do André Luiz que conta isso, tem casas
que são pontos de assistência. Tem uma obra de André Luiz, que eu não estou me lembrando agora, que essa senhora era viúva e ela tinha 2, 3 filhos. O marido dela tinha morrido há pouco tempo. E desde que o marido era vivo, eles eram espíritas. E o marido dela morreu. A casa dela era um ponto de assistência. O André Luiz observava que na casa dela o dia todo tinha espíritos entrando, chegando, atendendo. A casa dela era como um templo religioso, um hospital. Muitos espíritos eram levados para lá, porque ela estava sempre estudando. Ela ia à casa espírita, trabalhava. Em casa, ela estudava o evangelho, fazia estudos dentro da casa dela. E na espiritualidade, a casa dela era um ponto de encontro. E tinha uma noite da semana que ela fazia o culto no lar. E na hora que ela ia fazer o culto no lar, todos os espíritos que trabalhavam ali na casa dela paravam para fazer com ela. Mas ela tinha um filho que era meio rebelde. E ele questionava a mãe pela pobreza que eles se encontravam. Não era que eram paupérrimos, mas era uma vida, né, controlada, porque ela era viúva, e ela parece que tinha que costurar. Porque naquela época que essa história se passa, ainda não tinha aquele negócio da carteira assinada que Getúlio Vargas assinou quando o marido morria. Não tinha esse negócio de pensão, fundo de garantia, não tinha nada disso. Isso veio com o Getúlio. Antes, quando a pessoa morria, se o marido não tivesse deixado uma situação bem estabilizada, a família sofria. Quem lembra daquelas... Eu não lembro o autor da obra. Éramos Seis, Érico Veríssimo, né? Já teve novela, e tem Éramos Seis, passa por uma época dessa, que o marido da senhora, que é personagem principal, ele trabalhava numa loja, ele era vendedor de tecidos, uma loja de tecidos. Ele morre. E a família fica. Ela teve que suar muito para criar os filhos. Até a irmã dela, que era solteirona, veio morar com ela, porque as duas juntas, para poder manter a filha. Éramos 6, a família, né? Conta essa história. Né? Ela é passada antes desse período. E quando o marido morre do coração, ele não tinha deixado nada assim, sabe, para amparar a família. É uma história bonita e triste ao mesmo tempo, sabe? Éramos 6. Então, é o que ele fala aqui. Você vai receber essa proteção, como essa senhora. Aí o filho dela fazia umas perguntas. Que ele queria que a mãe fizesse algumas coisas que não eram muito boas para poder ter uma situação. E ela vai e ela é firme com ele. Não, você tem que viver com aquilo que você tem. E os outros 2 filhos são bem. Mas esse filho, ele, sabe? E ela no culto no lar, ela dá uma lição dura e diz para ele: você vai ter que aceitar viver com o que você tem. Então, é uma mãe, sabe, que sabe educar o filho. E os espíritos ficam observando como ela. E o marido dela participa, está desencarnado, ele participa e fica feliz por ela estar conseguindo manter a família, né, apesar desse filho, ali no caminho do bem. Então, a tua casa pode ser um pronto-socorro, um posto de assistência dos espíritos. Entendeu? Se você fizer um trabalho, manter a sua casa harmonizada, pode ser um pronto-socorro da espiritualidade. Por isso ele diz aqui, mesmo quando todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior. Ele quer bagunçar, mas ele é tolhido por uma vontade superior que não lhe permitisse proceder a seu bel prazer. Pode também dar-se que só lhe seja permitido fazer aquele fenômeno dentro de certos limites e, no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como provação para a pessoa por ele visada. Então, de repente, você pode fazer, mas dentro de certos limites, sem abusos, porque a sua casa, você é cercado por uma multidão de testemunhas, como disse bem Paulo. E essas testemunhas são seus amigos, que não vão deixar. Estão vendo que você está trabalhando para o bem. É muito importante essa questão no nosso lar. Culto do Evangelho no lar.
Joana já dizia naquele livro Mestre de Amor, se fazer o culto do Evangelho lá uma vez por semana é bom, imagine se a gente fizesse todo dia. É, ela fala isso. Imagine se a gente fizesse todo dia. A este respeito, item 94. A este respeito, apenas citaremos o diálogo provocado a propósito dos fatos ocorridos em junho de 1860, na Rua des Noyers, em Paris. Encontrar-se-ão os pormenores desse caso na Revista Espírita de agosto de 1860. Quem quiser, baixa a Revista Espírita, nós temos aqui na nossa casa, né, de agosto de 1860, e procura esse caso, né, que aconteceu na Rua Noyers, em Paris. Primeiro, o espírito é São Luís, tá? São Luís. Quem vai fazer a pergunta é Kardec. Kardec vai perguntar a São Luís, através do médium, fenômeno de psicofonia, tá? Quererias ter a bondade de... Agora imagine no grupo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, havia médiuns que recebiam o espírito de São Luís, que é um espírito de alta envergadura, né? E aí Kardec interroga São Luís. Quererias ter a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem passados na Rua des Noyers? Quanto à possibilidade deles se darem, disso não duvidamos. São reais esses fatos? Simplesmente a imaginação dos homens os exagerará. Aí São Luís, né, vai responder. São Luís disse, quanta possibilidade... Porque ele perguntou se era real, Kardec. E São Luís disse, quanto à possibilidade deles se darem, disse, não duvidamos. São reais esses fatos. Simplesmente a imaginação dos homens os exagerará. Claro, nós sempre exageramos às vezes as coisas. Seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, são reais. Produz essas manifestações um espírito que se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Aí Kardec vai fazer a segunda pergunta. Haverá na casa alguma pessoa que dê causa a tais manifestações? Algum médium que facilite essas manifestações? São Luís responde, elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. Quer dizer, aquela pessoa que o espírito quer ferir, é ele mesmo que oferece energia, fluido, né? É que o espírito perturbador, ele já classificou aqui o espírito, perturbador, então um espírito, tudo bem, não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata, então, de fazer maldade, ou mesmo procura obrigá-lo a mudar. Quer dizer, o espírito não quer que ele more ali. Vai ver que era a casa onde o espírito morou, não quer que ele more ali, quer que ele vá embora. Então vai ficar perturbando o indivíduo, né? Terceiro, perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica, espontânea e involuntária. Aí, São Luís responde, necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. Então, há alguém na casa, tá, causador desses fenômenos, por efeito de uma influência mediúnica, espontânea e involuntária. Necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo. Lembra do Pedrinho? Conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Alguém assistiu aquele filme? Os Outros? Os Outros, sensacional. Quem ainda não assistiu, eu já assisti umas 5 vezes. Toda vez que passa, assista. Porque é espetacular aquele filme, né? Então, isso aqui. Enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa ele a divertir-se quanto pode. No livro, no filme, Os Outros era o garotinho. Era o filho do casal. Um garotinho de 12 anos. Né? Quarta, será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? Esse é o caso mais comum. E é o que se verifica no dia que tratas, nesse caso aqui.
Por isso foi que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria podido produzir-se. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. No caso dessa casa em Paris, o doador do fluido É o próprio morador. é o próprio morador, está ali. Mas ele diz, não é todos os casos são assim. Há casos que não. E aí o espírito vai buscar em outro lugar. Quinto, sendo sempre de ordem inferior, esses espíritos constituirá presunção desfavorável a uma pessoa a aptidão que revele para lhe servir de auxiliar. Quer dizer o seguinte, se o espírito que faz isso é inferior, o médium que oferece o fluido é também inferior, isso não denuncia da parte dele, da parte do médium, uma simpatia para com os seres dessa natureza, para com os espíritos que fazem isso? Não é precisamente assim, diz São Luís, porquanto essa aptidão se acha ligada a uma disposição física. É aquele caso que o Beto até colocou lá no grupo, né? Vocês viram a postagem que ele colocou do grupo? Sobre a pesquisa que foi feita com vários médios de várias religiões, que provou que eles têm nos lá no DNA, alterações, que às vezes são irmãos gêmeos, um tem, outro não tem. É a tal da disposição física. DNA é corpo físico. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é questão de o médio que é de efeitos físicos é inferior, porque o espírito também é inferior. Ele diz, não é precisamente assim. Porquanto, essa aptidão de ser um médio de efeitos físicos se acha ligada a uma disposição física. Coisas que somente agora, em 2025. Inclusive, tem uma pesquisadora, é uma pesquisa brasileira, estão descobrindo isso. Kardec, em 1868, São Luís estava dizendo isso aqui, e Kardec também já tinha dito. É uma disposição física. O indivíduo tem no seu corpo, no seu DNA, uma alteração física que possibilita esse tipo de coisa. E é diferente. E a pesquisa foi feita com pessoas da mesma família de primeiro grau, com irmãos, com pais, com irmãos gêmeos. Um gêmeo tem essa alteração cromossômica do DNA, o outro não tem. E são gêmeos. E um é médio, o outro não é. E eles pegaram médios de várias religiões, não foi só espírita, não. Porque não tem médio em todo lugar. Pessoas que não sabem que são médios, mas que dizem, eu vi um negócio assim. Entendeu? E encontraram. E agora estão desenvolvendo essa pesquisa. Isso vem provar o que os espíritos disseram há mais de 150 anos atrás. Então, isso aqui, contudo, denuncia, não quer dizer que o médico seja inferior, contudo, denuncia frequentemente uma tendência material, que seria preferível não existisse. Visto que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Então, esses médios de efeitos físicos ainda são médios muito ligados às questões materiais. Entendeu? Não quer dizer que ele seja inferior, mas ele ainda tem, vamos dizer assim, um pezinho, né, nas questões materiais. Conforme ele vai evoluindo, de repente esse tipo de mediunidade vai diminuindo, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, quanto mais, ele diz aqui, visto que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos. Será que um espírito desses, que é de categoria inferior, que gosta de fazer fenômenos físicos, procuraria um espírito superior, um Emmanuel? Emmanuel, vem aqui me ajudar a levantar as cadeiras? É claro que não. É claro que não. Ele vai procurar espíritos mais ou menos, né, no nível dele. Lembra quando o Emmanuel falou com o Chico? Que Chico se reuniu com um grupo lá em Pedro Leopoldo para fazer vários fenômenos. E um dia Emmanuel falou, vou acabar com esse negócio agora. Acabou, não tem mais necessidade de fazer isso. Você vai agora materializar, produzir livros, materializar livros, cheio de fazer fenômeno físico. Né?
Mas o doador não tinha outra pessoa que era Era Chico o doador. O doador O era grande Chico. doador de ectoplasma era Chico. Aí ele diz assim, ó, você vai parar de produzir efeitos físicos, você vai agora produzir livros. É porque Chico tinha uma variedade de... E a partir daí ele parou com esse negócio. Sexto, onde vai o espírito buscar os projéteis, as pedras, né? Os projéteis de que se serve para atirar na cabeça dos outros, e às vezes quebram vidraças, né? Às vezes joga pedras com fogo, faz essas barbaridades. Os diversos objetos que lhe servem de projetos são, as mais das vezes, apanhados dos próprios lugares, dos fenômenos, nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço. Lembra? Ele pega uma parte do fluido dele, uma parte do fluido do médio, recobre aquele objeto e, pela ação da vontade, ele dá direção ao fluido, e o fluido vai aonde ele quer. A pedra vai onde ele quer, porque ela está imantada pelo fluido. Então, mas ele faz isso de forma quase tão automática que sabe, tira a parte dele, pega a parte do médio e monta aquelas pedras todas, e ele não é ele pegar a pedra com a mão e jogar. Pela ação da vontade do pensamento dele, ele faz a pedra ir. Estudamos isso, né? A gente está sempre estudando essa questão, tá? Então, ele diz aqui, os diversos objetos que lhe servem de projéteis são, as mais das vezes, apanhados dos próprios lugares, dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança do espaço. E eles vão cair no ponto em que o mesmo espírito indica. Indica, que o mesmo espírito Não é indica. assim que ele Ele e o espírito. Tanto não é com a própria mão do Sim. espírito, porque senão que ele almeja acertar, ou que ele aponta. Não, a vontade dele, aquele fluido vai obedecer à vontade dele. Quando a pedra está imantada pelo fluido, ela vai. Aí ele indica, vai ser na cabeça do pé. Quando? O que Kardec fala no livro A Gênese? No livro A Gênese, Kardec diz assim, que os espíritos manipulam os fluidos como nós usamos as nossas mãos para pegar um objeto. Eles não usam a mão para pegar o objeto. Que eles usam os fluidos como nós usamos as mãos. Então, o fluido é como se fosse a mão para ele. Está lá no Gênesis, né? Eles manipulam os fluidos como nós manipulamos as coisas com as nossas mãos. Então, ele não diz assim, pedra, levante-se e caia na cabeça, vou dar a Denise. Da Denise, não, ele não diz isso. Ele comanda o fluido, que ele misturou com o fluido do médium. O fluido imantou as pedras. Então, ele comanda, com a força da vontade dele, o fluido. Como a pedra está envolvida pelo fluido, é lançada. E acerta a cabeça do dito cujo, ou quebra as janelas, ou quebra os telhados, e faz o que ele quiser. Porque o Espírito, na Gênese, diz isso, né? O Espírito comanda, ele não usa a mão para fazer isso. É o pensamento. Ele comanda as coisas através do pensamento. Nós é que utilizamos as mãos. Então, gente, nós paramos aqui. Qual é a questão mesmo, hein? É a 94, item 6. Agora eu vou botar a data. Semana que vem, dia 7, no item 7, questão 94 de Livro dos Médios. E, na realidade, é item 94, questão número 7. Número 7, né? É a número 7. Vai ser dia 7/3 de 25 e pergunta número 7. É a 7ª pergunta. Tá? Muito interessante isso. Então, meus irmãos, estamos encerrando aqui os nossos estudos dessa semana, né? Segunda-feira, apesar de ser carnaval, estaremos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, Recordações da Mediunidade, nossa palestra pública, que vai ser feita até com o nosso irmão Evaldo Raia.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Lembrando que dia 9, sem ser esse domingo, que vai ser dia 2, no próximo, nós teremos o nosso segundo seminário espírita, Ivone do Amaral Pereira, que terá como tema obsessão. Vai ser domingo, 15h30, com o nosso irmão Vitor Eduardo, lá dos Estados Unidos, né? E ele vai sobre a obsessão, como havia Ivone Pereira, no nosso segundo seminário. Eu vou mandar para vocês os cartazes, peço a vocês que compartilhem, quando eu mandar o link também, porque é um tema muito importante, é um tema que, infelizmente, ainda, né, está graçando ainda no nosso mundo, né? Obsessão. Agora, mais do que nunca, a gente percebe isso, né, meus irmãos? É só a gente olhar à nossa volta, a gente vê como o processo obsessivo está tomando conta das pessoas, né? Até estávamos falando isso sobre há poucos momentos, né? E é uma coisa absurda, a gente vê coisas absurdas, né? Tudo isso movido pelo processo obsessivo. Então, a gente precisa falar disso. A gente não pode enfiar a cabeça na areia, né? Fingir que isso não acontece. Isso é como avestruz. Essas coisas, como a questão do suicídio, né? Que muitas pessoas não gostam de falar. Eu não gosto de falar de suicídio. Aqui em setembro, esse ano, nós teremos 5 palestras falando sobre suicídio. Nós precisamos falar sobre isso. E são coisas que acontecem. Como também em junho, vamos fazer palestra, também vai ter o painel todas as segundas-feiras de junho sobre dependência química. Então, a gente tem que falar sobre esses fatos. Isso são coisas que estão aí acontecendo. Isso não acontece com parede, com pedra, isso acontece com gente. Então, a gente precisa falar, porque falando é uma forma que temos de nos prevenir. Então, o primeiro seminário será do Ivone Amaral Pereira, dia 9, domingo, 15h30. Todos são convidados, eu espero que vocês compartilhem. Então, para a gente encerrar hoje aqui os nossos estudos, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Iniciando a nossa prece, após o período de ciclos de estudo, agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade. Estamos aqui reunidos para maiores esclarecimentos tão necessários para todos nós no nosso processo evolutivo. Agradecidos ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos permite termos um entendimento do caminho que nos conduz à verdade. E a essa espiritualidade amiga que nos assiste, né? E todos os benfeitores que nos inspiram no entendimento de todos esses estudos e na apresentação desses estudos. Portanto, ao término deste momento, desse ciclo de estudo, estamos agradecidos e que possamos utilizá-los em prol do nosso progresso e do bem de todos nós que estão à nossa volta. Portanto, ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, um bom fim de semana para todos vocês, de muita paz, de muita luz, de muito amor, tá bom? Daqui a pouco, quem vai participar da nossa reunião de radiação para enfermos físicos, nós vamos abrir. Eu vou fechar aqui um pouquinho, mas daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Aí vocês vão receber a mensagem, Inês, que eu não sei, é Ana Constantina, Inês, né? Daqui a pouco a gente recomeça a nossa reunião de radiação. Não, Tá bom, hoje eu estou aqui, mas caiu demais a minha internet. Vocês querem desculpar. Hoje foi ter perseverança. Então, boa noite para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.